Alô pessoal, tudo bem? De volta então com o Dieselcast, Aurélio de Goiânia, Goiás, Brasil, Mundo. Hoje então para o retorno do Dieselcast, uma pessoa fantástica, uma enciclopédia ambulante. Tá aqui o meu amigo Rogério, da MT Tonso, parceiro de trabalho, parceiro de negócio, parceiro para a vida toda, né, Rogério? A vida toda. Bem-vindo então ao nosso Dieselcast aqui em Goiânia, diretamente aqui do Estúdio Class. Né, para você então, que é fazer o seu vídeo, aproveitar aqui, Rogério, o momento, e para você que está nos assistindo, quer fazer sua live, quer fazer o seu podcast, vem aqui no Estúdio Class. Vou trazer um número para vocês aqui, um número do telefone, você vai ligar e você vai marcar então o seu trabalho do seu podcast aqui no Estúdio Class. Fica aí a dica para você, anota o telefone, anota os dados aí e entre em contato com o outro. Vou voltar com o meu amigo Rogério. Rogério, e aí, cara, quais são os desafios da MTE? Treinamentos pelo Brasil, treinamentos pela América Latina, treinamentos pelo mundo afora. Conta para nós um pouquinho da sua história da MTE e esse trabalho aí que não para nunca, que é levar conhecimento técnico para os colaboradores. Esse é um desafio, né? É um desafio que a gente insiste, apesar de todos os problemas que a gente insiste em continuar fazendo. Já fizemos muitos, eu estou completo agora 30 anos em setembro na empresa. Era uma empresa que eu pretendia ficar só um ano. Eu fui contratado, inclusive, tinha um acordo de só um ano. E completei já os 30 anos agora, em setembro, faço 30 anos na empresa. E é um desafio. É uma coisa diferente, muita gente acha uma loucura fazer tantos anos isso, mas a MTS sempre prezou pela informação, de alguma forma. E nós já chegamos à conclusão, isso não só comigo, antes de mim, com o Alfredo Bastos e outros que sempre tiveram como função e como meta ensinar alguma coisa. E aí a ideia surgiu bem antes da injeção eletrônica, já se fazia treinamento de arrefecimento, quando a gente começou a vender peças de arrefecimento, percebemos que os novos veículos precisavam de informação, né? Os mecânicos precisavam de informação sobre esses novos sistemas de arrefecimento. E foi isso que começou com o Alfredo, fazendo micro palestras mesmo, às vezes em oficina, fazia em todo lugar que você possa imaginar, ensinando técnicas, né? Técnicas de líquido, técnicas de controle de temperatura, como funciona o componente, o que deve se fazer, o que não deve se fazer. E até curioso isso, porque isso se torna até hoje a mesma coisa. A gente faz principalmente para o cara não devolver a peça ou instalar a peça erroneamente. Para nós o objetivo é que o cara faça certo, direito, por isso que a gente ensina, porque uma peça devolvida é um cliente insatisfeito, um cliente direto, que é o dono do veículo, um indireto, que é o dono da distribuidora ou da autopeças, e nós, por último, que também ficamos muito insatisfeitos com a devolução da peça. Então, esse custo todo é pago por isso. Né? Tem uma divisão aí interessante nesse processo, porque tem aquele que é o usuário, vamos falar do veículo leve, que ele não faz a mínima ideia de que, às vezes, qual a função de uma válvula termostática com motor a combustão, né? Nada. Tem aquele que é da área diesel, ou seja, pesado, ele entende um pouco mais porque ele requer mais conhecimento, porque tem mais manutenção e etc, tudo mais, né? Mas o desafio maior é para quem aplica realmente a peça, né? E aí aquela dificuldade, às vezes, saber se aquela válvula é daquele motor, a aplicabilidade, né? Se a temperatura é correta, e aí aonde entra a MTE com as suas informações técnicas. Exatamente. O que aconteceu, diferente do veículo de passeio no diesel, é que no veículo de passeio, no passado, estamos falando de anos 50, anos 60, o dono do veículo às vezes fazia a manutenção, pelo menos uma manutenção básica, que era completar o óleo, verificar sempre antes de viajar, ver o líquido de arrefecimento, que na época era só água, no máximo apertar as rodas, os parafusos de roda e calibrar pneu. No diesel, a gente sempre notou que o motorista, ele também era o mecânico. Ele tinha que ter um conhecimento de mecânica, sempre. Porque quebrava, fazendo esses transportes, né, essas estradas horríveis do Brasil, quebrava e ele tinha que se virar. Não era só trocar um pneu.
ele tinha que se virar e conhecer alguma coisa. E isso permanece até hoje. O próprio motorista ele tem que ter um pouco de noção do que ele está pilotando, como é que funciona aquele sistema. Então, para o diesel sempre foi assim e vai continuar sendo. Ele tem que ter o atributo de conhecer mais do veículo que ele tem para poder fazer manutenção. Agora, o dono do veículo hoje, de um automóvel, ele não sabe nem como é que funciona. Ele entra no carro com a chave no bolso, não sabe nem como é que funcionou o carro. Isso é uma deficiência nossa. Talvez não conheço parte. muitas outras culturas, vamos dizer assim, né? Faz parte. Mas a cultura brasileira em si não temos a cultura de ler, né? Sim. No modo geral, mas é o interesse de você pegar o manual do carro e você ler com a pressão do pneu. No mundo todo as informações do pneu ali, o que significa cada dizer ali escrito no pneu. Né? Quando eu devo trocar uma válvula termostática, quando eu devo fazer a troca do fluido de arrefecimento, enfim. E agora está acontecendo um fenômeno mais interessante, que é o desapego pelo automóvel. Você, a nossa geração, a gente torcia para chegar aos 18 anos para dirigir um carro, para ter um carro. Hoje, essa nova geração não tem o menor interesse pelo automóvel. Eu sei isso, que eu sinto isso na minha casa, com filhos. Com o advento do Uber, por exemplo, ninguém quer comprar carro. Então, para que vai saber como é que funciona o carro? A locomoção ficou muito mais fácil e vai cada vez se tornar mais fácil. Então, o veículo, a manutenção do veículo não é problema dele, não é. Aqui ainda no Brasil não chegou o leasing com força. A hora que chegar o leasing também, a alocação de automóvel por ano ou por meses, a pessoa também ela só sabe que entrou no carro, olha, vê se tem combustível, seja lá ele qual for, se for combustível líquido, gás, elétrico, e anda, mais nada. E se tiver algum problema, o computador de bordo é que vai dizer. Se você pega os carros americanos, nem o computador de bordo diz. É uma voz que vem do além que diz, né, que você entra no carro e eles monitoram. Você pega a linha Ford ou a General Motors, ela monitora o que você está fazendo. Tá? Ela diz, olha, a sua pressão de pneu, isso no alto-falante dentro do sistema. Alguém em algum lugar... Então, são os comportamentos que vão vir dependendo da situação da tecnologia econômica, social e econômica, né? Exato, vai tirando a responsabilidade de quem está dirigindo, ele se preocupar com coisas, entre aspas, mais importantes do que apenas dirigir, que é a manutenção do veículo de quem forneceu o veículo. Ou se você comprou aquele veículo, teoricamente você não precisa fazer nada. No máximo botar o combustível. Então, é diferente do diesel. No diesel, cada vez mais, eu tenho visto, eu tive recentemente na DAF, e lá em Campo Largo, né, em Ponta Grossa. E você vê a preocupação de outros países como a Holanda em treinar quem vai dirigir, independente se é o dono ou não. A gente sabe que hoje a maior quantidade de veículos vendidos diesel não são para o motorista que é o dono, são para empresas, né? Então eles treinam os motoristas das empresas para conhecer o que ele está dirigindo, ter total noção. Ele não vai pôr a mão em nada, mas ele tem que saber como é que é aquilo ali. É manutenção preventiva, antes, durante, pós a condução, a direção segura, a direção defensiva. Para o motorista, principalmente isso. A manutenção também não é problema dele. O sistema que vai chamá-lo para manutenção. Então o sistema o chama e fala, olha, vem com o caminhão que está na hora de... Hoje a telemetria é notória para todos, né? Total, telemetria total. Era um sonho. Eu lembro de eu ter ido num salão em Detroit 15 anos atrás. Eu vi aquilo, ficava louco. Eu falava, nossa, um dia o cara vai conseguir ver o que eu estou fazendo aqui, ver. E principalmente no que se tange a questão do bolso, né, que é a parte mais sensível do corpo. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o diesel representa 60% do consumo da frota, o custo da frota hoje 60% está dentro do combustível, né? Sim. Então realmente precisa de uma atenção muito grande, enorme, né, em cima disso aí, né? Você vê a preocupação das grandes empresas em tirar o diesel até, né? Em criar novos sistemas. Você está vendo... Eu não sei como está aqui na região, mas lá embaixo, no sul e sudeste, a grande quantidade de caminhões a gás ou elétricos já rodando em trechos curtos, né? O gás um pouco mais longo, eu tive em Curitiba
Eu sempre que vou a São Paulo a Curitiba, eu prefiro ir de automóvel, porque é mais rápido do que ir de avião. Por incrível que pareça. Porque entre você acordar, você tem que acordar para ir de avião, você tem que acordar 1 hora antes. Começa por aí. Por aí. Aí você vai para o aeroporto, aí tem que esperar também entre 1 hora, 1 hora e pouco. Embarcar, o voo 40 minutos, aí chega, vai pegar o carro, e você tem um compromisso meio-dia, muito provavelmente você vai chegar em cima da hora. E eu saindo de casa às 6 da manhã, quando é meio-dia de automóvel, eu estou do mesmo jeito. É por isso que eu pego, muitas vezes eu vou de automóvel. Além de ser mais prazeroso, que eu sou da velha guarda, eu gosto de dirigir, né? Dois. Para mim, dirigir 1.600 quilômetros, 1.800 quilômetros é uma alegria. Para mim é uma terapia. Eu também gosto disso. Né? Não que eu não tenho medo de avião, eu sou piloto também de avião, então não tenho medo disso. Mas é curioso, né, que hoje em dia a gente tenha esses comportamentos, né? E eu estava indo agora recentemente lá para Curitiba e eu cruzei com 2 frotas diferentes, com caminhões diferentes, com movidos a gás. E na volta cruzei com um caminhão, não caminhonete, caminhão elétrico. Então, já é notório isso já, né? Ter esse quantitativo de caminhões elétricos, né? Mas era um caminhão pesado país, em teste. Em teste, né? E até eu comentei contigo que eu cruzei com um caminhão da Volkswagen em teste Euro 6. Né? Que eu fiquei na dúvida, falei, eles não começaram a vender que durante a feira, né, de transporte, a Fenatran, eles falaram que iam vender o veículo. E será que estão vendendo, se não estão? E eu cruzei com esse caminhão em teste já Euro 6. Já tem uma boa, na verdade tem um bom já volume de caminhões Euro 6 já rodado no Brasil, né? A partir de 2024 agora, pela norma, pelo Proconv P8, né? P7, P8, entrou a norma Euro 6 bem forte nisso aí, que todos os veículos, não só caminhão pesado, mas leve, tudo aquilo que for movido a diesel, todos tem que estar na norma Euro 6, onde entra o processo e o abastecimento do Arla 32, né? Todos vão ter que ter o sistema ECR, né? Infelizmente a gente está sempre atrasado em algumas coisas, né? O Arla na Europa entrou em 2012. 2012, na Europa. E o Euro 6 em 2014. Não mudou de lá para cá. 10 anos aí. Era para ter mudado antes da pandemia. Mas a pandemia atrapalhou um pouco. O que aconteceu? Eu acompanho um pouco isso porque a gente acompanha lá na empresa a evolução das emissões. A gente trabalha com componentes de controle de emissões, então vem acompanhando. O Euro 6 foi sendo fragmentado para cada país na Europa. Começou a se criar microleis em cada país. Então, aí eu tenho o Euro 6A, o outro Euro 6B, Euro 6C. O que era o A, B e C? Eram regulamentações em cima do Euro 6. Um país estava mais adiantado que o outro. Você pega a Dinamarca, estava mais adiantado do que a Bélgica. Então, ele falou, além da gente controlar tal gás, a gente também quer controlar mais isso. E aí, como é que faz? Então, o nosso vai ser o Euro 6A, o outro vai ser o Euro 6B, Euro 6C. E agora, para o Euro 7, o que eles vão fazer? Eles vão pegar todas essas fragmentações de letras dentro do alfabeto, juntar e baixar mais ainda, né? Baixar mais ainda o nível de NOx, né? Se é possível, não se sabe ainda. Você vê que se trocou o combustível, vem se trocando. Hoje nós estamos com o S10. Então, o S10 já é antigo na Europa. A Europa está no S2. A Argentina está no S5. Nós não passamos para o S5. E os novos combustíveis sintéticos que devem vir por aí também devem estar se fala em 0,6, 0,5, 0,3. Tudo isso para baixar, né? Baixar falando só fugir um pouquinho do assunto do Euro 6, voltando um pouquinho aqui pro assunto, porque eu percebo às vezes que as pessoas não sabem aonde encontrar as peças da MTR. Isso aí, né? Pode acontecer. Não é verdade? Então, assim, onde procura-se a peça da MTR? Onde é que ele vai procurar normalmente, o colaborador, o aplicador, né? Normalmente nas grandes autopeças deve encontrar. Mas se tiver dificuldade de encontrar, entra em contato conosco. Procurar via internet. Nós temos um sistema de atendimento ao cliente. Também pode se falar, pode se passar por WhatsApp, no 0800, né? Mas a maioria das vezes... Quantos itens a MTR tem hoje?
fabrica hoje? Quantos itens? Hoje a gente está manejando acima de 3 mil. 3 mil itens. Acima de 3 mil itens. E a gente deve subir isso. E quantos países está hoje a MTE? Mais de 100. Mais de 100 países. Hoje nós temos um escritório. A gente começou com um escritório em Miami, nos Estados Unidos, para testar esse mercado. E aí fomos para o México. Então, tudo com brasileiros, né? Uhum. Aí no México a gente fez uma parceria. Hoje é um grande parceiro o México. Aí pegamos todos os países da América Latina, 100%. E aí, por uma necessidade de homologação até e de comprovação da nossa qualidade, a gente resolveu avançar para a Europa. Uhum. E aí fomos para Bremen. Então nós temos um escritório em Bremen com um brasileiro para fornecer tecnologia e fazer um respaldo de assistência técnica em Bremen. Uhum. Né? Eu percebo também assim que a MTE tem um processo de palestras técnicas, né? Sim, sempre teve. Sempre teve, né? E vamos dizer assim, esse pessoal que está nos assistindo agora, eles querem saber como é que faz para poder, por exemplo, solicitar uma palestra na cidade dele. Como é que, qual o caminho das pedras? O caminho é meio complexo, mas dá certo. Ele tem que pedir no cliente, no fornecedor dele. O fornecedor dele, seja lá qual for a autopeça ou distribuidora, é que entra em contato conosco pedindo. Agora, se tiver uma associação de mecânicos ou um grupo de mecânicos, por exemplo, é muito comum, o pessoal nosso, a semana passada, por exemplo, fez, eu acho que 5 cidades ou 4 cidades, 4 ou 5 no Mato Grosso. Teve Sinop, né, em Cuiabá. Fazendo o quê? Eles foram em grupos, principalmente em grupos de oficinas, que formam esse grupinho e entram em contato conosco e falam: a gente gostaria de um trabalho de vocês. A gente vai até essa oficina, verifica as condições, se há condições de fazer um trabalho ali de 20, 30, 40, 50, já fizemos até 100 pessoas. Uhum. E é feito um treinamento de uma noite. Hoje, a princípio a gente começava em 1 hora, hoje está passando de 2 horas de treinamento. Porque entra muita coisa, mas o pessoal não fica cansado, porque é muita. A gente tem as pessoas que estão fazendo, são em 3 pessoas fazendo, que é o Alberto Maciel, né, que você conhece, o Betinho. O João Alberto, né, e o Marquinhos, que estão tratando desse assunto. E olha, tem dado resultado. Então podem entrar em contato conosco direto ou pedir via distribuidor ou autopeça. Sempre que dá mais resultado é entrar em contato direto conosco. Entra direto conosco, a gente tenta simplificar esse trabalho. Quanto mais simplificado, mais fácil vai ser o acesso à informação, que é o que a gente quer. Mas também pode ver via YouTube. A gente tem uns cursos disponibilizados, né? Mais de 100 cursos no YouTube gratuitos através da Oficina do Saber, que é dentro do nosso site, tem Oficina do Saber. Então, dentro do site tem o canal, né? Tem Oficina do Saber, que você pode entrar lá e fazer a sua inscrição, fazer os cursos gratuitamente e no final recebe o certificado também. É válido. Então, outro dia me perguntaram, mas qual a validade? Não, é tão válido quanto um curso do Senai. Tá? É bem, só não tem a parte prática, mas tem a parte teórica toda ali, a parte prática você vai ver o que é feito, né? Porque a gente percebe que falta muito isso, né? Às vezes a pessoa é muito prática e pouca teoria, né? Ali tem a teoria ajuda na prática, né? Na hora de resolver o problema, de fazer o diagnóstico. A gente percebe muito que no momento do diagnóstico se perde muito porque não tem o conhecimento teórico de como funciona aquilo, né? Hoje estamos tentando pulverizar essa informação, porque antigamente como é que era? Ou a pessoa, na maioria das vezes, ela começava numa concessionária, numa oficina, como um jovem aprendiz, um ajudante de mecânico, lavando peça, e aprendendo na prática. E como as coisas eram muito mecânicas, a mecânica é sempre mais fácil de você entender olhando, apesar de ter todas as nuances de medidas, isso, aquilo, mas é um pouco mais fácil. Com a vinda da eletrônica nos veículos, isso se complicou bastante. Então, a necessidade de hoje se entrar num curso, se aprender dos sistemas. E como esses sistemas vão pulverizando cada vez maior a quantidade de sistemas, nem sempre dá para voltar para ir para uma escola. E às vezes nem há necessidade também. Então, a cada desenvolvimento, um aperfeiçoamento, um lançamento que uma montadora faz de algum sistema, você consegue colocar aquilo em 1 hora, 2 ou 3 horas de um curso, aquilo dedicado para
para aquele fim, né? Aquele fim, que é o objetivo que a gente quer. Geraldo, todos que vêm aqui no Dieselcast, a gente tem uma máxima aqui, que tem que falar para nós uma dica técnica, uma experiência técnica, que aquilo te soltou os olhos e que não saiu da sua memória. O que você pode dizer para nós aí? E algum momento lá, alguma história, né? Sua ali, né? Que vai trazer para aquele que está nos assistindo essa sua experiência de campo. Hoje em dia, como eu falei, o sistema diesel sempre foi muito técnico. Hoje está muito mais. Hoje os elementos envolvidos no sistema diesel, a gente fala do diesel, mudou muito, mudou. A injeção direta, você sabe melhor do que eu, injeção direta de diesel, de combustível em altíssima pressão, só foi possível com bicos injetores com cristal piezoelétrico. Já se já se teve nos anos 30 a injeção de altíssima pressão, mas sem controle, ou controle com muitos erros, porque era um sistema mecânico, eletromecânico. E hoje há a necessidade de se conhecer muito da parte eletrônica, bastante. Existem hoje técnicos especialistas só na parte eletrônica diesel, porque é muito complexo. Então hoje reprogramar módulos, uma série de coisas. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu fui fazer uma visita a uma empresa de ônibus recentemente. E eu não sei como é aqui, mas assim, algumas empresas de ônibus, essa inclusive que eu fui em São Paulo, eles estavam naquele dia contratando, eles têm é uma empresa de ônibus urbano e eles têm uma quantidade de reparadores, a gente nem chama mais de mecânico, mas de reparador, que entra e sai todo mês é muito grande. E me chamou a atenção uma coisa curiosa, né? Primeiro, eles estavam contratando e que o mecânico tem que levar sua própria caixa de ferramenta. Eu falei, pô, mano, uma empresa desse tamanho, o cara tem que levar a caixa. Sim, eu conversei com o chefe da oficina e falei, não, aqui o cara traz a caixa de ferramenta dele, a gente conta, escreve o que ele tem e tal, e ele vai ganhar uma série de plaquinhas para poder pegar ferramentas específicas que tem no almoxarifado. Eu falei, tá bom. E aí, depois, como é que faz? Eu falei, não, ele passa por um curso. Eu falei, curso? Dependendo de onde ele for trabalhar, em que área ele for trabalhar, se é manutenção de freio, se é isso ou aquilo, ele vai fazer uma adequação ao que a gente quer. E aí eu falei, e a parte de arrefecimento, que é o que nos toca, né? Arrefecimento é o que mais a gente domina. A MTE nasceu fazendo componentes para arrefecimento. Ele falou, não, aqui a gente tem um cursinho básico, quer ver como é que é o curso e tal. Aí ele me mostrou que todas as manhãs, nos ônibus, quem está em treinamento é que faz a parte de medição com refratômetro da qualidade do líquido de arrefecimento antes do ônibus sair para a rua. E que antes usava o refratômetro óptico, né? Que aí você pinga uma gota de líquido e vai contra o sol e olha e vê a refração índice, ali, tá? A refração no índice de Brix, e que hoje é eletrônico. Hoje você tem um equipamento eletrônico, você põe ali. Pronto, já te dá Isso me chamou a atenção, que eu falei, nossa, o quanto evoluiu a manutenção no diesel e o quanto ainda é retrógrado do cara chegar com a caixa de ferramenta dele. Interessante. Aí o que chamou a atenção? A necessidade de tudo isso, né? Aí eu comentei isso com o chefe da oficina, ele falou, olha, para nós é ponto pacífico, todo dia se mede viscosidade do óleo, existe aqui, ele tem uma tabela, um checklist, são 28 itens, se não me engano, que eles checam, não só pressão de pneus, isso, aquilo, mas ele falou, apesar da gente ter a telemetria em todos os ônibus, mas o ônibus só sai se ele checar isso, e inclusive isso, né? Eu falei, pô, mas vocês não exigem que a caixa de ferramenta tenha um refratômetro, né? Ele falou, olha, é muito comum hoje em dia chegar um mecânico com o refratômetro dele. O que a gente tem proposto, hoje, até porque os preços melhoraram, é que as pessoas comprem o refratômetro eletrônico, que ficou mais barato. E eu sou ainda da época que a gente usava laminazinha de papel para mergulhar, né? Para saber se o pH estava correto, ou não, né? Mergulhar no líquido, né? Então você vê o quanto evoluiu o sistema, né? E é algo que a gente tem recomendado. Em todos os lugares que eu vou, o cara fala, e aí? Eu falo, olha, a vida desse sistema, como na vida do motor,
é o óleo lubrificante, é como sangue no corpo humano. Uhum. O líquido de arrefecimento é o suor. Então tem que manter ele sempre exato naquele nível. Eu achei o exemplo dessa companhia de ônibus de medir todos os dias. E se existe ferramental para isso, né? Por que não fazê-lo, né? Não, é que muita gente faz só ou quando quebra, que é depois que quebra, vamos ver como é que estava, aí já era. E às vezes o cara faz uma reposição de líquido, né? Com água, não. com água, né? Eu vou te contar essa que é interessante. Eu estou atendendo não muito adequado. Eu estou atendendo uma empresa que até a gente conversou em off, e ele estava me contando que ele começou a ter um problema de o ônibus, às vezes, a maioria das empresas de ônibus tem um ponto final que não é o final, né? Ele vai até um ponto, fica lá parado e no final do dia ele retorna, ou ele faz em menor quantidade de viagens, de manhã faz maior quantidade, durante o dia menor. E ele notou que o ônibus, quando retornava no final do dia para a garagem, eles começaram a medir quando o ônibus chegava, ou no dia seguinte. E viu que o índice de água tinha mudado. Então o que acontecia? O cara chegava no ponto final e pegava a água de torneira e completava. Então o que ele instituiu? Ele instituiu que todos os pontos de parada tenham que ter o líquido preparado já para reposição. Então ele tem uma bombona com o líquido preparado, e aí ele teve que instruir os motoristas de como medir. Entendeu? Entendi. Para ver se estava sem proteção ou não o motor. Você vê, ele sai o ônibus, ele mediu de manhã o líquido, chega no fim do dia o líquido, a proporção continua igual, quer dizer, a quantidade igual, a proporção diferente. O que aconteceu? Aconteceu que alguém repôs erroneamente. Então, para não ter esse erro, ele tem em cada ponto de parada final, né, o que eles chamam de semifinal, uma bombona com líquido já preparado para reposição. E é testado. E se você faz uma boa preventiva, você vai ter menos corretiva, né, Rogério? Essa é a máxima, né? Não tem como, ainda mais para quem depende disso. O veículo depende diretamente do sistema mecânico, né? Tem que fazer preventivo o tempo todo. E ali é dinheiro em caixa. Quanto menos quebrar, melhor é. Melhor é. Show de bola. Pessoal, chegamos então ao final aqui dessa entrevista fantástica com o nosso amigo Rogério, da MT Thomson. Rogerão, obrigado, cara, eu que agradeço, por participar conosco aqui do Dieselcast. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui conosco. E terá outras oportunidades de tê-lo conosco aqui novamente. Sem dúvida. O convite já está aberto. Vindo a Goiânia, as portas estão abertas do Dieselcast para te recebê-lo aqui. Eu vou te perturbar com isso. Tá bom? Gerão, obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Então você ficou com o Dieselcast da Mr. Truck em Goiânia, Goiás, Brasil, Mundo. Fala que o teu servo ouve. Um abraço, até o próximo evento para vocês do Dieselcast. Um abraço.